Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século. Lembrando que essas e outras entrevistas você pode conferir no YouTube do Século Diário, também nas plataformas de áudio, como o Spotify, Google Podcast. Segue a gente por lá, acompanhe as novidades. Tem sempre muita coisa boa vindo, nova programação. E hoje o tema que a gente está trazendo aqui, sempre um tema relevante para o debate, é a persistência da luta por moradia, especialmente no município de Vitória, né, capital do Espírito Santo. E estamos com a convidada que é a Rafaela Caldeira, que é integrante do Conselho Municipal de Habitação e é a liderança da ocupação Chico Prego, que atualmente está no edifício do antigo Colégio São Vicente, na Cidade Alta, no centro de Vitória. Eu falo atualmente porque essa ocupação tem peregrinado, né, pelo município. Já são quantos, Rafaela? Quantos locais? Que já ocupamos? Você lembra disso? Incluindo as ocupações dos espaços Já públicos, né? ocupamos 8 8 espaços. lugares. Quantos anos nessa luta? Desde 2017. Desde 2017. Então, bem-vinda, né? Muito Obrigado por obrigada. estar aqui com a gente para trazer um pouco mais de informação sobre essa luta. Eu queria que você contasse especificamente agora sobre essa ocupação que aconteceu na última sexta-feira, 10 de março, nesse colégio. Eu queria que você contasse, antigo colégio, né? Contasse quem são essas pessoas, né, que estão ocupando, qual o motivo da ocupação e o que representa esse espaço, que local é esse, por que vocês escolheram esse local? A nossa família, nós estávamos na porta da prefeitura, né? Nós fizemos um acordo e esse acordo não foi cumprido, só foi cumprido pela parte das famílias. E a gente ocupamos novamente, não só com as 8, mas sim agora com 40. Essas famílias são todas de Vitória e mãe solo, pessoas com mais de 60 anos. Essas famílias são que hoje passam por dificuldade de pagar o seu aluguel. Hoje, a maioria das famílias recebe um salário mínimo e um aluguel em Vitória normalmente é 600, 700 reais. E hoje um salário mínimo para sustentar uma família fica um pouco difícil. Você tem ideia quantas pessoas? Você falou que são 40 famílias, né? Isso. Um pouco mais, então, né? Filhos, juntando de casais. gente. Porque ontem à noite, né, eu estava contando mais ou menos, que ainda não deu para somar todos. Eu acho que estamos um tanto de 65 pessoas dentro do espaço. E por que vocês escolheram esse local para fazer a ocupação, o Colégio São Vicente? O Colégio São Vicente é da Prefeitura de Vitória. Esse colégio, a gente já teve outra ocupação no mesmo espaço. E depois que essas famílias foram retiradas para uma reforma, esse colégio continuou fechado desde 2018, no começo da pandemia, vou colocar assim. E não teve nenhuma reforma. Você sabe que todas as nossas ocupações, o imóvel está abandonado, sem cumprir sua função social. E quando a gente ocupa esse espaço, de repente aparece um projeto para esse local. E isso... Significa que a luta... Significa... Isso é o caso do edifício Santa Cecília, né? Com certeza. Que recentemente... Ele já tinha sido anunciado que ele ia ser moradia, não é isso? Uhum. Porém, o projeto não andava, vocês ocuparam. Quando saíram com acordo de começar as obras, isso foi entregue até de maneira rápida, né? Muito rápida. Só que essas famílias que estavam ocupando não estão no Santa Cecília. Vocês têm alguma ou não? Essas famílias, hoje, essas pessoas que têm tido algum programa que aconteceu, o Santa Cecília, o Residencial Consolação, não contempla nenhuma das nossas famílias de ocupação, pois a última inscrição que teve dos programas habitacionais foi em 2010. Então tem uma fila lá, não é Uma isso? lista. Uma lista de espera. Existe uma lista de espera, essa listagem, ela nunca fecha, porque ainda não tem... Eles não têm a inscrição de todas as pessoas ainda que aguardam. Existe uma sala ainda com vários processos de pessoas que estão aguardando essa moradia, que ainda nem entrou nessa listagem. Já tentamos, de todas as maneiras, ter essa listagem final e a gente nunca consegue. E todos os nossos imóveis que a gente ocupou, sempre acontece... algum programa para esse imóvel. O único que até hoje não saiu do papel, que a gente ocupamos, foi o IAPI, que
era o Minha Casa Minha Vida Entidades, ia ser um local que ia colocar 134 famílias. Foi até a própria medida do governo Bolsonaro de acabar com essa faixa zero, né? Que Isso. é onde a faixa, não sei se é esse o número, mas enfim, a faixa onde os moradores não precisam contribuir, né? Isso. Com recursos, porque são pessoas de baixa renda. Ele cortou, isso já estava tudo sendo encaminhado, mas parece que foi isso que deu um... Estava tudo pronto, né? Era a chance de todas essas famílias da ocupação ter prioridade naquela moradia. Mas, infelizmente, quando chegou a parte da obra começar, aconteceu que o Bolsonaro cortou essa verba que era federal e não teve como, e o prédio voltou para a União. Já o Santa Cecília e o Residencial Consolação foram um programa da Prefeitura de Vitória, porque hoje ele fala que, algumas entrevistas, falou que tem 20 milhões para poder fazer de programas habitacionais. Mas já no orçamento participativo, já não tem nenhuma programação e nenhum programa para ser colocado para moradia. E também, assim, não há algum tipo de diálogo. Foi muito emblemático essa ocupação agora, porque vocês estão ocupando um território, um edifício que é da prefeitura, depois de ficar 4 meses, não foi isso? Acampados em frente à prefeitura. Eu achei uma medida bastante, assim, audaciosa de alguma maneira, né? Ocupar a prefeitura, a frente da prefeitura, que é um lugar de extrema visibilidade, né? Eu até me surpreendi que essa ocupação tenha se prorrogado por tanto tempo, porque era difícil também, né? A prefeitura poderia tentar um despejo, acho que tentou, mas acabou que a ocupação continuou e continuou por muito tempo, né? A gente esperava que, até pelo constrangimento de ter a prefeitura ocupada, isso fosse se solucionar mais rapidamente. E aí foi o aluguel social de 6 meses, né? Isso que acabou agora. A gente, quando ocupamos a Prefeitura de Vitória, o nosso intuito não era atrapalhar o atendimento ao público, não atrapalhar o andamento do funcionamento da Prefeitura, e sim fazer uma manifestação pacífica, cobrando, reivindicando o que a gente sempre quis, um diálogo com a Prefeitura de Vitória. E desde quando o prefeito tomou posse, a gente tentamos de várias maneiras, ofício, por intermédio de alguns vereadores, por intermédio de algum deputado, um diálogo com ele. E vimos que ele não quis diálogo nenhum, porque o problema nosso é que a gente queria ser resolvido. Quando a gente ocupamos, eu vi que ele não era dessa maneira que eu imaginei. Que eu achei que ele seria uma pessoa mais maleável, porque ele sempre defendeu a causa da criança e do adolescente, e ele não se incomodou com aquelas crianças debaixo de sol, de chuva, sem banheiro, sem local para tomar banho, e sem ter como ter uma coisa básica, né? Preparar suas refeições. Nós aceitamos o acordo de 6 meses porque foi combinado de resolver o problema da moradia dessas famílias. E a gente tinha algumas regras a ser seguidas. As regras só serviram para os ocupantes. Para a prefeitura, essas regras não valeu. Então, tipo assim, ele pediu para que a gente fosse fazer curso, pediu para que a gente voltasse a estudar. Então, dentro de 6 meses, nós conseguimos, vamos colocar assim, todas as oportunidades que veio, a gente aproveitou. Agora, tem gente na nossa ocupação que não sabe ler nem escrever. Como que uma pessoa que não sabe ler e escrever, de um dia para a noite, ela vai conseguir um emprego e entrar no mercado de trabalho? E todas a nossa ocupação, a maioria são mães solos. E é muito difícil você trabalhar, conseguir uma pessoa para tomar conta. A gente tenta se adaptar. Depois que a gente cumprimos todas as regras, a prefeitura virou para a gente e falou que não tinha uma solução. E a defensoria já conseguiu, fez um projeto, mostrou para ele que era possível, e junto com a OAB e o Ministério Público, mostrou que seria possível resolver o problema da nossa moradia. E nós também, como ocupante, mostramos para a prefeitura que com R$480 mil, ela resolveria o problema dos ocupantes. E eu acho que por uma prefeitura que tem um orçamento tão rico, isso não é um impacto muito grande. E em nenhum momento o prefeito quis um diálogo com a gente.
Vocês chegaram a reunir diretamente com ele? Todos os ofícios, todos os meios para tentar um diálogo com ele, a gente tentou. Até quando ele está em algum comício, quando ele está em alguma entrega de alguma coisa, eu fui pessoalmente, falei com ele. Ei, quando a gente vai ter um diálogo? Ele só fala que agora não é o momento. Então, nós ocupamos novamente. Ele não passava em frente, não, de vocês? Nunca Entrava entrou, por trás. é só por trás. Nunca passou ali na porta da frente. Aí ele pediu o pessoal no entorno para negar água para a gente. Coisas básicas, água, proibiu de usar o banheiro. Coisas simples, né? Que para as pessoas é tão comum ter em casa e você está morando dentro de uma barraca. Eu acho que o momento mais difícil que nós passamos foi que em Vitória nunca foi tão frio e não choveu tanto igual o tempo que a gente estávamos na porta da prefeitura. E em nenhum momento, nem o Ministério Público intervindo e nem a Vara da Infância intervindo, ele se posicionou e quis tentar resolver o problema da ocupação. E eu acho, assim, vergonhoso, né? E ele não se importou da gente ali como os inquilinos dele, como vizinhos de porta a porta, e ele não convidar a gente para tomar nenhum café, né? Você acha que a gestão anterior tinha algum diálogo maior? Olha, hoje mesmo eu estava conversando sobre isso. Eu acho que a gestão anterior Do Luciano Rezende. do Luciano Rezende e o secretário, que era o Sérgio de Sá, a gente tinha um diálogo mais maleável. A gente conseguia marcar com ele, conversar com ele tranquilamente. Ele ainda colocava algumas sugestões. Tipo assim, ele nunca foi uma pessoa de não querer ouvir o movimento. Ele nunca falou assim, olha, a gente não pode atender. Tinha até o outro secretário, que estava como provisório, o Everton, também, que agora ele é de Cariacica. Em todos os momentos, sempre foi flexível. A gente enfrenta alguns problemas na ocupação, porque você ser mulher dentro de um espaço, morar em uma ocupação não é por prazer e não é por falta de vergonha na cara, não. É falta de opção. Porque existem tantos imóveis vazios, a gente anda pelo centro de Vitória, não só pelo centro. As pessoas me mandam mensagem de imóveis da Prefeitura de Vitória, tanto do governo do estado. Imóveis abandonados, sendo deteriorados, sendo roubados por um morador de rua. A campanha, acho que foram mais de 100 imóveis localizados só no centro de Vitória, né? Isso. Na campanha Despejo Zero. Eu sei, mais ou menos isso. Aí, o que acontece também? Aquele imóvel fica sendo... Os moradores de rua roubam esse imóvel, acaba com o imóvel, quebra a parede para arrancar a fiação. Mas quando uma ocupação, famílias de bem, se instalam naquele local, rapidamente eles ficam incomodados com aquilo. E, às vezes, esquecem que a gente está ali, a gente está organizando o espaço que está abandonado. Inclusive, assim, próprias questões de saúde, né? Eu lembro do IAPI que tinha deve estar novamente, né? Uma inundação Cheio terrível, novamente. né? Que vira foco de dengue, tudo isso. E quando se ocupa, se corrige algumas questões. Mas, assim, ainda não é a condição ideal, né? Eu já tive em algumas, né? Fazendo as reportagens e tal. São condições diferentes, né? Algumas são mais complicadas, outras são menos. Isso. Depende do tempo, depende da situação do imóvel, né? Mas é sempre uma situação difícil que também envolve esse convívio coletivo, né? Porque nessa luta por moradia, as famílias geralmente lutam por uma moradia para a família, né? Não uma moradia que pode ser em conjunto, em condomínios, em coisa, mas assim, cada um com o seu cantinho, né? Então tem essa dificuldade também, né? De alinhar todo mundo e tal. Mas eu queria que você contasse assim, quais foram os momentos mais difíceis nessas tantas ocupações. Qual foi o local mais complicado, os momentos mais complicados que vocês passaram? Eu acho que Deus da Fazendinha, quando eu entrei... Eu vou te contar para você... Vamos voltar um pouquinho, pra você contar um pouco da Fazendinha, porque a Fazendinha é uma linha direta até hoje. É 2017 que você 2017. Falou, né? 17, 18, 19, 21, 22. 5 anos. Quando eu vi que tinha ocupado a Fazendinha, Rafa... Ocuparam a fazendinha, vamos lá pegar um pedaço. Cheguei lá. Ali é bairro Grande Vitória, Grande né? Vitória, na Grande São Pedro. Próximo da garagem ali. Quando eu cheguei lá, eu tinha como sempre, paguei aluguel
E eu nunca tinha condições de juntar um dinheiro para comprar uma casa, porque quando você é uma mãe solo, que você sustenta uma casa, a situação é muito delicada. Quando você tem um dinheiro sobrando, quebra um chuveiro, quebra uma coisa, quebra outra, então você nunca tem. E quando a gente ocupou, meu intuito era somente um pedaço de terra, tá? A gente ocupamos sem liderança, não foi ali uma liderança organizada, a gente colocamos uma pessoa como liderança, aí veio os movimentos apoiando. Então, tipo assim, Isso era uma ocupação que a gente chama de horizontal, né? No terreno baldio, onde as isso pessoas aí, estavam dispostas a construir sua isso casa, e aí, não diferente dessa ocupação vertical, que é um prédio isso já aí. construído. E dali, através dali, nós ocupamos a Casa Cidadão, foi firmado um acordo que a gente teríamos prioridades nos programas habitacionais, mas isso novamente ficou só no papel. Isso ainda era 2017, né? 2017. Então, ali, a partir daquele momento, não, já no IAPI, eu já comecei a prestar atenção que todos os acordos que a gente firma com a prefeitura, eu tenho todo o respaldo agora, porque eu tenho muito cuidado com as pequenas letras que eles colocam, porque eles gostam de fazer pegadinha para amarrar a gente no final. Entendeu? Aí a gente ocupamos, na fazendinha, a gente era 3.500 famílias. Eu era uma dona de casa, tá? Trabalhava numa construção civil, como auxiliar de obras, e fui participar da ocupação. Então, o meu intuito era um ocupante normal, só que eu sou uma pessoa muito curiosa e muito perguntadeira. E aí eu fui indo, e a gente hoje continuamos na luta. Você estava contando que você não tinha nenhuma experiência assim, de Nunca. atuação política, social. Nunca. Eu acho que nos momentos da ocupação, eu sempre procurei, nunca soube negócio de política, nunca tive informação sobre Constituição Federal. Eu não sabia nem que existia uma Constituição Federal, nem uma lei municipal, que a lei tal. Então eu fui me informando, não sabia que existia uma lei que geria os programas habitacionais da Prefeitura de Vitória. Eu, por exemplo, só soube de inscrição de programas habitacionais quando teve no Álvares Cabral, e eu sempre debato que o CRAS ele tinha que dar esse tipo de informação, porque não é só uma cesta básica que tem que doar. Exato. Ela tem que dar uma informação para a pessoa se emancipar, para a pessoa conseguir se crescer e cobrar os seus direitos, saber a função do que é um vereador, saber o que é uma função do prefeito, saber em que momento você pode procurar uma defensoria pública. E isso a gente fomos indo. Eu acho que nas ocupações, a gente passamos alguns perrengues no terreno. Na Casa do Cidadão, a gente também passou um aperto, mas eu acho que das nossas ocupações, de todas, a pior foi a Escola Irmãs da Cinta e a Prefeitura de Vitória. A escola no Romão, né? Isso é Romão. uma escola que estava parada. Uma escola também. há mais de 10 anos abandonada, estava sendo local de uso de droga. Já aconteceu estupro de alguns moradores no bairro. E lá, a escola estava abandonada. Não tinha nenhum projeto, a escola não estava se andando. E aquela velha história. Quando a gente ocupa, de repente, aparece. Assim como aparecem os donos, né? Esse caso é Também. antimóvel público, mas tem alguns casos de prédio está 10, 20 anos, Também. um imóvel, quando ocupa, o dono que nunca ligou aparece. E eu não sabia nem do MST que existia. Então, eu não sabia que existia essa ocupação de você reivindicar uma terra que não está produtiva. Então, eu fui me informando. Teve grandes pessoas que eu fui aprendendo a base, porque eu acho que em tudo você tem que fazer uma alicerce muito forte, porque senão você não cresce. E eu fui aprendendo devagar, mas na ocupação da Prefeitura de Vitória, ali eu vi com todos os meus direitos sendo violados e a gente ficamos invisíveis, porque em nenhum momento os nossos direitos foram respeitados. Na porta da Prefeitura eu perdi minha tia, de 78 anos, deficiente física. Ela morreu de pneumonia. E tipo assim, e ninguém faz nada. E outra coisa, eu vejo alguns órgãos interferindo no carnaval, eu vejo alguns órgãos interferindo em alguma fala de algum que acontece, mas com a gente ali na porta da prefeitura, 4 meses e não poder fazer nada, eu achei aquilo um absurdo.
E então a gente, como aquilo estava acontecendo e foi se prolongando, o tempo frio acontecendo, as crianças passando mal, eu vi que se a gente aceitasse o acordo, não era porque nós estávamos ali, que a gente era resistente, ele falou, eu falei com ele, que a gente, Com ele quem? com o procurador da prefeitura, o muito educado que tem lá, não é o vice, é o procurador-chefe da prefeitura. Nós não estávamos cansados, não. A gente tinha munição ali para ficar 1 ano. Se bestar até nas eleições, a gente continuaria morando ali. Porque a gente estava se preparando até para alugar um banheiro químico, montar umas barracas mais apropriadas, porque a gente não ia desistir. Então, esse acordo foi feito para a gente também falar assim, por que a gente também vamos tentar se encaixar para ver qual é o problema? Porque para você me dar um não, você tem que me dar toda a justificativa por que não pode ser um sim. E a gente viu que agora foi a fase final. A gente viu que a prefeitura não quer resolver o problema dessas famílias. Por quê? Imóveis vazios tem. No Santa Cecília, existem os imóveis vazios ainda que não foram entregues. Então, no Pouso Real, esses prédios, tem gente que deixou os apartamentos fechados, que estão lá fechados há anos. Então, tipo assim, pensar numa estratégia. Existe um abrigo de São Cristóvão e de Itararé que podia colocar essas famílias. Então, tipo assim, você vê que ele vai empurrando com a barriga, quer enxugar gelo. Não tem como, né? E tem que ser pensado uma política de habitação tem que ser integrada com as outras políticas. Claro. Né? Eu acho que isso que é uma coisa da sua trajetória interessante também, que você está falando assim, que as ocupações foram uma escola política, mas não uma escola política só sobre o direito à moradia, né? Que inclui todos os direitos. E isso acaba sendo repassado, né? Claro. Tem pessoas que transformam em lideranças, outras que ficam mais na sua ali, mas assim, de alguma maneira, o ato de ocupar implica o entendimento de que você tem um direito, né? Senão você não estava lá. E uma coisa, as nossas ocupações, tudo para a gente conquistar é luta. Para os nossos filhos conseguirem uma vaga na escola próxima é uma luta. Para a gente conseguir um atendimento na unidade de saúde é uma luta. Para a gente conseguir o atendimento no CRAS, porque nós não somos classificados como população de rua. Mas eles alegam que também nós não podemos ser colocados como habitação. A gente fica no meio vácuo, termo. né? Um limbo, né? Isso aí. E aí quando você está numa ocupação e essa ocupação é despejada, você vai para outra, você mudou de bairro, às vezes. Isso aí. Todo esse sistema. E tem esse... Que era para ser um sistema de proteção, claro. mas ele acaba. E, tipo assim, a gente vê que é uma coisa engraçada. O morador de rua, se ele está aqui hoje, ele for na unidade de saúde, ele tem todo atendimento. Nós, da ocupação, se a gente chegar para conseguir esse atendimento para ser colocado como famílias, é um pouco difícil. Tivemos que procurar a Defensoria Pública para conseguir esse direito. Vaga das crianças, porque nós não temos comprovante de renda. Não podemos colocar uma internet básica em casa, compartilhada, porque tudo na ocupação é compartilhado, né? E quando você mora na ocupação, voltando lá atrás da nossa fala, é um pouco complicado, porque você tem o hábito de morar sozinho, né? E com suas rotinas, seu som alto, seu papagaio, periquito. E na ocupação, já começa. Como a gente mora na ocupação, não pode ter animal. Não é porque não gostamos, porque não pode. A gente mora em um local que às vezes é pequeno. Tem alguém que tem alergia a gato. Isso. Outro tem problema com cachorro. Tem uma rotina de horário para a gente acordar. Tem horário, quando a gente está na cozinha coletiva, tem horário de café, horário de almoço. Não é você acordar e falar, hoje eu quero tomar café 10 horas da manhã. Não, na ocupação existe umas regras. Até porque, assim, uma das bases é a solidariedade, claro. Né? Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco também disso. Como é que se dá essa dinâmica de apoios? E também, assim, você recebe, por exemplo, doações de alimentos. E aí isso até impele a produzir coletivamente, se ajudar, né? Não é cada um fazer o seu. E aí implica nessa rotina que você está falando. Né? Quando a gente ocupa, a gente primeiro entra, vamos limpar o local, vamos ver os problemas básicos de estrutura que dá para a gente se acomodar. Se está tendo algum tipo de infiltração, alguma coisa, o que a gente pode fazer para melhorar?
A gente não quebramos parede, a gente não fazemos nenhuma modificação no prédio, porque normalmente, às vezes, é um prédio que pode ser histórico, a gente não entende muito disso, então a gente não fazemos nenhuma alteração nesse sentido. A gente só coloca assim, melhora o teto, que se tiver com uma chuva. E aí o que que acontece? Essas famílias, quando chegam na ocupação, elas vêm cada uma de uma maneira diferente. Tem um que gosta de dormir até 10 horas, outro até meio-dia. E aí o que que acontece? A gente vai se estabelecendo umas regras, porque existe criança para ir para a escola, e existe idosos. Hoje chegou uma pessoa com deficiência. Então a gente tenta se acomodar. E nisso que a gente se acomoda, a gente vira uma grande família. A gente costuma dizer. Toda família briga, toda família se discute. Sim. E em todas as nossas ocupações, a gente coloca nas nossas redes sociais, nós temos o nosso Instagram. E também existem pessoas próximas que ligam e divulgam também o nosso trabalho. Existem pessoas que colaboram, levando sopa pronta para ocupação. Existe gente que leva água mineral potável, porque quando a gente entra, a gente não sabe como que está a caixa d'água. A gente tem que fazer uma limpeza, porque às vezes o local pode ter anos que está sem limpar. E a alimentação, ela é baseada normalmente de doação, porque às vezes a gente ocupa, igual agora a gente ocupou. As famílias normalmente estão desempregadas e a única renda é o Auxílio Brasil, né? Então, elas entram sem ter uma infraestrutura do dinheiro. E a gente agora se prepara... Agora vai voltar a ser Bolsa Família, né? Isso aí. E a gente entra dessa maneira. E quando a gente entra, a população no entorno, a gente mostra que nós somos uma ocupação organizada. A gente tem horas de dormir, não pode música alta no espaço. Então, a gente demonstra para a ocupação a diferença do que é uma ocupação organizada. E também a gente costuma fazer algumas ações sociais, alguma intervenção cultural, a gente gosta, para que as pessoas venham conhecer o espaço e ver que realmente a gente está brigando por moradia e a gente quer sempre que as pessoas venham conhecer e ver que aquele espaço não é uma bagunça que às vezes imaginam. Porque vocês estavam relatando numa outra entrevista que a gente fez de que muitas vezes a primeira visão da vizinhança é muito negativa, claro, né? Porque é uma ocupação, enfim, pelos próprios preconceitos que existem, mas que às vezes isso muda ao longo do tempo, né? Claro. Porque era um local de abandono, com todas essas problemáticas de saúde, de segurança. Como é que tem sido isso? Assim? Olha, a gente ocupamos na sexta, né? Aí, quando foi na segunda de manhã, uma moradora passou, ei, bom dia. Eu falei, bom dia. Agora é uma nova ocupação. Aí ela falou assim, olha, não é aquelas famílias que estavam aqui não, né? Aí eu falei assim, não, agora são novas famílias. Aí ela falou assim, mas vocês estão de parabéns, porque eu estou vigiando da minha casa, não vi nenhuma bagunça, não vi nenhuma gritaria, e olha que tem muita criança, hein? Então, é tipo assim, você pensa que não, mas as pessoas estão te observando. Eu passei muitas vezes ali naquele prédio, né? A história do São Vicente é muito interessante, porque foi um ex-prefeito, né? Foram 2 educadores, né? Foi uma das primeiras escolas de Vitória, início do século, e o proprietário passa para a prefeitura, porque eles estavam, né, envelhecendo e tudo mais, justamente na intenção de eternizar, né, esse espaço como espaço de educação, né? Porque você fala, não, nós nos vamos algum dia e a gente quer que isso permaneça, então doou para a prefeitura para continuar, né? E hoje o prédio está abandonado, né? Estava, né? Agora está ocupado. Mas, assim, ele é um edifício histórico de uma importância, essa importância histórica, também pelo valor patrimonial, patrimônio arquitetônico do início do século, né? Da primeira metade do século XX. O IAPI também é um imóvel que tem uma representação importante. Enfim, o Santa Cecília foi um cinema muito importante, onde hoje é a igreja, né? E o edifício também era um hotel, se não me engano, não é isso? Então, são patrimônios também que mostram esse processo de esvaziamento dos centros, não é um processo só de Vitória, né? Do final dos anos 80 e dos anos 90, em várias metrópoles, em Vitória acontece isso, tem um deslocamento desse eixo econômico que sai dos centros e, no caso nosso, a Provinciada do Suá representa esse novo espaço de ocupação, né? O que era no centro essa elite empresarial, as grandes empresas, elas se deslocam para outros lugares. Você tem o aterro ali da Enseada, né? Aquilo cria um monte de prédio alto,
onde hoje se concentra a maior parte do poder econômico, o poder político continua de alguma maneira no centro até hoje, né? O Palácio Anchieta, mas também parte do poder político se desloca. Agora há um movimento de retorno, né? O governo do estado está promovendo isso também, trazer as secretarias de volta, que inclusive são imóveis, como esse imóvel, ele é um imóvel da prefeitura, e a prefeitura gasta aluguel de outras salas que são muito caras, tanto o governo do estado como a prefeitura, sendo que a própria prefeitura, o governo do estado tem propriedades que poderiam estar sendo usadas e evitando de pagar o aluguel. Mas eu ia te perguntar também como é que está a situação hoje desse imóvel. Todas as nossas ocupações, a gente consegue avançar muita coisa, né? O IAPI, ele estava mais de 30 anos para ter que mudar uma regrinha que tinha dele de comercial para habitação. Com a nossa ocupação, com 4 meses, foi resolvido esse problema. O Santa Cecília, quando a gente ocupou, nós ficamos lá durante 2 anos por uma decisão judicial. E nessa ocupação conseguiu que esse prédio também, que estava lá como comercial, fosse para habitação. E hoje o Colégio São Vicente, ele se encontra em posse da Prefeitura de Vitória. Não existe nenhum programa para ele, não foi tombado com patrimônio histórico, não tem nenhuma movimentação para isso. A gente puxamos que desde 2021, alguns vereadores já pediram explicação de que destinação podia ser colocado esse imóvel, e a gente observa que o descaso com o dinheiro público, né? Porque pode ser investido e colocar às vezes como um espaço da própria comunidade. Ou da educação, né, por exemplo, que é a vocação, entre aspas, inicial, né? É porque o novo Colégio São Vicente está sendo construído próximo do Senac ali, né? SESI, ali no centro. Aí está sendo construído um novo. Antigo americaninho. Isso, antigo americano. E está sendo construído um novo colégio ali. Então, esse espaço, como patrimônio histórico, ficasse próximo da comunidade, porque ele não pode... Quando a gente ocupou, eu falei com as pessoas, não pode tirar uma lajota do lugar, porque aqui a gente sabe como que é. E a gente tem essa preocupação com o espaço. A gente estava todo... a outra ocupação, algumas pessoas da outra ocupação foram lá para colaborar com a gente. Que ocuparam São Vicente anteriormente? Era outro movimento, Era né? outro movimento. Eles foram para colaborar com a gente na limpeza. E eles falaram, olha, a gente deixamos grade, a gente deixamos isso e isso, e não estamos mais aqui. Tiramos foto, tudo, né, para deixar de prova. Mostrar como era quando vocês entraram. Isso. Porque ele fala que a ocupação... ela traz algum tipo de violência. A ocupação, ela não traz violência para o centro. O centro já está com problema de violência e assalto há muito tempo. Bastante. A gente vê pelas redes sociais, pela TV, né, que o centro de Vitória, as pessoas saem para trabalhar, e a nossa ocupação, quando a gente estava na porta da prefeitura, no Colégio Irmã Jacinta, aqui no centro, eles falam que bom que agora a gente pode passar na porta e não ter a preocupação com assalto. E a gente tem essa preocupação. E a gente também tem uma estratégia de segurança nos nossos espaços. A gente agora, na ocupação do São Vicente, estamos instalando uma câmera de segurança próximo da gente, para a gente poder ter esse controle, para a gente saber o que está acontecendo no entorno. Porque é muito fácil você julgar uma pessoa pela aparência e você não conhecer ela pela prática, né? E a gente tem esse trabalho de casa. As pessoas que vão para o espaço... a gente faz um tipo de investigação, né? A gente procura saber se ela tem algum problema, se ela está sendo procurada pela polícia, essas coisinhas básicas, porque a gente, na luta da moradia, a pessoa que é contra essa luta, ela fica procurando pequenas brechas dessas famílias para querer atacar. E na ocupação, quando você procura uma família dessa, às vezes ela não sabe nem que ela tem direito, às vezes, a alguma coisa. Tem gente na ocupação que ela não sabia que ela tinha direito a receber o auxílio. Tem gente que tem uma deficiência e nunca deu entrada no LOAS porque achava que isso era uma coisa de quem já trabalhou, que tinha que ir pelo INSS. Então, vaga na escola,
Se não consegue, a gente ensina o Inclusive nos caminho. processos de ocupação, até a própria defensoria, outros órgãos Bora. têm feito de tipo cadastrar todo mundo no CAD único, né? Porque eu acho que muitos nem isso tem, né? A defensoria, ela foi. Eu vi na legislação que a gente temos direito, quando a gente, mesmo morando em ocupação, isso não interfere na lei, que nós temos que ser cadastrados na unidade de saúde, isso não impede. Isso é um impedimento que, às vezes, a própria diretora do posto coloca para dar esse atendimento para as famílias. Eu lembro que uma vez eu fui chamada por uma coordenadora de um posto de saúde, ela me falou, ocupar é muito fácil, né? Porque aí vocês têm o Fácil. mesmo direito de quem paga o IPTU. Aí eu falei assim com ela, ocupar não é fácil. Se ocupar fosse fácil, você via todos os imóveis do centro de Vitória ocupados. E ocupar não é por prazer, é porque você não tem uma opção. Porque quem tem uma opção, ela vai querer seu espaço sozinha. É tão bom você chegar em casa hoje, deitar na sua cama, sem preocupação de ter que participar de nenhum ato, de ter que cobrar alguma coisa, né? Então, na ocupação, a gente sabe que a gente tem que fazer uma movimentação não só jurídica, mas sim política, cobrando o nosso direito. Antes, quando me falavam movimentação política, eu achava que movimentação política era só um movimento partidário, porque eu não tinha Sim. essa É informação. uma coisa que a maioria das pessoas pensa, né? Que a Isso! política é aquela disputa institucional. Aham. Então, eu fui aprendendo que você reivindicar um direito seu já é uma movimentação política que você está fazendo. Então, aí eu falei, agora então, quando a pessoa falar isso comigo, eu já não vou brigar com ela mais, não. E se você conseguir aí o seu sonhado imóvel também, conquistar esse direito, você Cara, também não vai parar, né? eu tenho muita vontade de fazer uma faculdade. Eu tenho vontade de voltar aos meus estudos, seguir uma rotina normal, como uma dona de casa. Mas enquanto você não tem a base, porque a base é a sua casa, eu acho que você pode ter tudo. Se você hoje consegue um trabalho, e o seu trabalho não é um emprego, vamos colocar, um concurso público, que você não tem uma estabilidade, você passa por momentos difíceis de preocupação. Eu conheci uma senhora que ela trabalhava há 20 anos numa empresa. Ela foi demitida, descobriu que o FGTS dela não tinha sido depositado e ela estava sem nada, sem ter onde morar. E veio para onde? Para a nossa ocupação. E ela falou, olha, na minha vida eu achava que morar em ocupação era vagabundo. Mas quando ela chegou, que ela viu a organização, como que ela viu que era totalmente diferente, entendeu? Por isso que é bom a gente fazer essas intervenções culturais, chamar as pessoas para vir para o espaço, vir conhecer. E quando a gente passa, a população que está próxima, a gente cumprimentar, falar sobre o que a gente está reivindicando, porque muita gente acha que não tem esse direito de reivindicar, de cobrar. A gente paga um imposto muito caro. Então, a gente quer um pequeno retorno desse imposto que a gente paga. É justo. E assim, falando de políticas, você deve estar acompanhando, né? Eu acredito. Queria que você comentasse que tipo de política que você conheceu, ouviu falar, estudou, que inspira, assim, o que você imagina que poderia ser feito em Vitória que possa garantir, né, o direito à moradia, os demais direitos conjuntos. Eu digo sempre que essa eleição que teve agora, né? Eu acompanhei bem, vi os debates e eu tenho minha opinião, vamos colocar assim. Mas eu observo que o candidato, mesmo que ele é do lado B, do lado C, ele tem que entender que quando ele precisa do voto, ele vai bater lá naquela favelinha lá em cima. E às vezes, aquela favelinha que ele bateu lá em cima, ele não dá uma infraestrutura nenhuma para aquela família que mora lá. Hoje, eu vi que existe gente, até hoje, que não tem banheiro, que não tem água encanada. E tem gente... Eu lembro que, quando a gente foi para a ocupação, a menina pediu um lanche, ela falou assim, nossa, hoje eu não vou ter perigo do lanche chegar para mim, porque hoje não vai ter tiroteio no bairro para mim poder comer o meu lanche. Porque no bairro mais periférico, que a gente consegue um aluguel mais em conta, o risco é muito grande. O risco é grande. Agora, eu tenho gostado muito de alguns vereadores que têm atuado com a gente. Nós
da ocupação, a gente precisa de apoio. Não é que nós somos PT, PSOL, PL, PLD. A gente precisa de apoio. Os movimentos sociais precisam de apoio. E você vê que alguns que estão lá dentro acham que não precisa mais desse apoio. Ouvir os movimentos sociais, sentar com a gente para querer colaborar com a gente. E você vê que em nenhum momento algumas pessoas ficam neutras. Ou também não tem um pingo de sensibilidade de resolver o problema. Vocês sofreram, inclusive, alguns ataques, assim, né? Não sei se diretamente, acredito que sim, né? Dos vereadores e dessa extrema-direita, principalmente. Inclusive, alguns vídeos, né? Anônimos, assim, que circularam. Olha o que aconteceu. Nós ocupamos na sexta, né? Na sexta-feira que a gente ocupou, aconteceu um assassinato na porta da Catedral de Vitória. Ah, sim. Um vereador foi na porta da nossa ocupação gravar um vídeo e falar que aquele assassinato tinha alguma coisa a ver com a nossa ocupação. Esse cara que faleceu, ele era morador de rua há mais de 10 anos. Ele estava fazendo alguns assaltos no entorno do centro de Vitória. É porque a gente não quer rebater, eu acho que o intuito não é esse. Eu acho que o intuito não é a gente ir para o ataque, e sim esperar o momento certo para a gente poder se defender. Ele nunca esteve na ocupação, esse rapaz. Ele nem na época que a gente ocupou o IAPI, ele foi lá para procurar uma moradia, porque no IAPI a gente era uma quantidade de 384 famílias. Então, eu lembro muito bem das pessoas, das carinhas que a gente tinha no espaço. Ele sempre foi morador de rua, e o assassinato dele não tem nada a ver com a ocupação. Agora, se fosse dentro do espaço da ocupação, era uma coisa diferente. É por isso que eu te falei, as pessoas gostam muito de criminalizar uma ocupação sem acompanhar, sem conhecer as pessoas que estão lá dentro. Graças a Deus, nos nossos espaços, a gente tem toda a cautela de saber quem está entrando, quem está saindo. Tanto que, para dentro do espaço da sua casa, depois que a gente divide os cômodos, você pode receber visita da sua família. Se você é uma pessoa solteira, você não pode ter um fluxo de namorada todo dia. Quando você tem uma namorada fixa, sua namorada pode te acompanhar. Agora, todo dia uma namorada, na ocupação não pode. Então, isso é uma questão vamos colocar assim, é o mínimo possível que a gente coloca. E as pessoas, quando vêm conhecendo, eu acho que a ocupação que foi mais longa, que foi o Santa Cecília, a população no entorno, quando a gente falou que ia mudar, nossa mãe, alguns ficaram tristes, ficaram aborrecidos, porque já viram como estava a nossa ocupação, o andamento que estava se tornando, e viram que não eram vagabundos que moravam ali. Tem gente que, quando a gente colocava numa ficha para ver um emprego, eu moro numa ocupação. As pessoas gostavam muito às vezes, de nem dar uma chance de conhecer o seu trabalho, tá? Porque isso fica, igual eu te falei, criminalizar. Agora, uma coisa que eu queria falar, o procurador da prefeitura falou que o meu aluguel não podia ser prolongado, porque eu sei falar muito bem, e como eu sei falar bem, eu consigo qualquer emprego. Mas para você conseguir um emprego, você tem que ter algum curso, você tem que ter alguma capacitação. E se você não tem, como que você vai? Só porque você sabe falar bem, o dono da empresa não vai ver o seu currículo e ver que você não é capacitada para aquilo? E assim, também teve questões de tentativa irregular, assim, né, de despejo. Isso é uma questão muito complicada, né, muito grave. Queria que você comentasse um pouco disso. Se essa repressão tem aumentado, quais são as estratégias usadas? Quando a gente ocupou a escola Irmã Jacinta, a gente conseguimos uma decisão judicial, como todos, a gente conseguimos. A gente tinha que sair de lá realocado para uma moradia digna. A prefeitura conseguiu mudar essa regrinha básica, né? E falou bem assim, que a gente que a gente ia sair, que eles precisavam do espaço, que a escola ia ser reformada. Tanto que nós já saímos de lá, já tem 7 meses, e até hoje não tem construção de escola nenhuma no espaço, né? Então, não é a gente que estava impedindo a obra.
Aí o que acontece? A gente conseguimos, aí o juiz deu a ordem para a gente sair. Nós não saímos por vontade própria, nós saímos forçadamente. E por incrível que pareça, o juiz saiu do próprio gabinete e foi lá na escola para poder ver a situação. E mesmo com todas o relato, com todas as provas que a gente tinha, ele colocou que nós saímos voluntariamente do espaço. Então, a gente ficamos muito aborrecidos porque o poder público ele tenta pressionar a gente. Quando a gente ocupa um espaço, ele tenta vir com a força para querer tirar a gente à força. Entendeu? Me chamou a atenção a presença da Guarda Municipal, né? No dia que a Porque gente... não é atribuição dela, né? Com a Romu, que é a Força Especial. Quando a gente saiu do... Filmado isso, foi. Né, inclusive. Nas nossas redes sociais está lá. O Instagram é @ocupação.chicoprego. Isso aí. Aí, o que acontece? Quando a gente estava lá, que saiu a decisão, a prefeitura esqueceu de uma regrinha, né? Que ela tinha que colocar a gente em algum espaço. Ela chegou somente com a guarda municipal e ela sabe que quando vai ter uma desocupação, é feito um projeto, tem que fazer uma organização primeiro para desocupar. E quando a gente chegou lá, a prefeitura, em nenhum momento, ela fez isso. Ela chegou com mais de 30 viaturas e chegou com o secretário de segurança e uma representante da assistência social e falou que era para a gente sair e já estava o caminhão para jogar nossas coisas no lixo, como se fosse o único bem que a gente tem, né? E aí o que aconteceu? Eu mostrei a ele que eu fiz a lição de casa. Eu li toda a decisão. Então, como eu li, antes da defensora chegar, eu mostrei ele que ele já veio com o alicate para cortar, que ele já queria entrar para dentro. Eu falei, ei, não. Estava com a polícia militar? Não, só a guarda municipal. Já Mas infringiu uma regra, né? A polícia que tem que fazer, A polícia que tinha que estar ver. lá para fazer. Eu falei, já infringiu uma regra. Aí ele, mas quem é você? Eu falei, simplesmente uma ocupante. Mas eu sei ler, não sou burra não, meu amor. Aí eu li direitinho, expliquei para ele, aí ele falou que assim mesmo ele ia cumprir. Começamos a gravar e colocar nas redes sociais, os nossos apoiadores começaram a chegar. E nisso, o que aconteceu? Imediatamente, ela pegou e teve que voltar para trás, né? E viu que não conseguiu fazer desocupação. Então, a gente conseguimos permanecer no local, mas aí começou a perseguição da viatura aparecer toda hora, Parece ameaçar. Uma viatura de segurança privada também, né, nesse vídeo. Né? Começou a ameaçar as pessoas do bairro, do bairro não, a ocupação. Começou, tipo assim, a querer amedrontar as famílias que estavam ali no local. Já quando ocupamos aqui no centro, a guarda municipal, quando viu que era a nossa ocupação, ela já foi um pouquinho mais tranquila, né? Ela viu que a gente não tentou invadir imediatamente, mas a gente sabe que eles têm um emprego, né? Eles têm tem que seguir a ordem, né, do seu chefe. E, bom, como é que você vê agora o que fazer? O que você acha que pode ser feito em termos de política? O que vocês reivindicam aí para as autoridades, sejam elas estaduais, municipais, nacionais? Eu quero minha casa. Não sou eu como todos os ocupantes. Eu falo que o que permanece hoje, a gente ainda no mesmo espaço, na ocupação, que agora essa ocupação foi diferente, que agora veio novos ocupantes junto com a gente, é o sonho da casa própria. Não precisa de muito para a gente ser feliz, a gente precisa de pouco. E eu sempre digo e repito, a gente sabe que existe uma lista, essa lista tinha que ser revista, porque essa listagem, as pessoas às vezes que estão nessa lista, eu mesmo tive acesso, teve gente que já morreu, que está ali naquela lista. Tem gente que está em situação precária e a Prefeitura de Vitória, ela hoje só estava... essas pessoas só estão sendo beneficiadas de algum programa que existe habitacional por ordem judicial.
Hoje não tem uma porta de escape para quem nunca teve casa. Hoje a prefeitura só está atendendo quem já teve alguma residência e está passando por esses momentos no que a sua residência está caindo. Hoje não existe um programa. Eu sempre debato com a assistente social do CRAS que existem momentos difíceis na vida da pessoa. O abrigo da Prefeitura de Vitória, ela não é para pessoas que estão passando por dificuldade. Não existe nenhum programa nesse sentido para abraçar uma pessoa nessa situação. Aí hoje, você leva em consideração, às vezes, uma mãe abandonou um filho, uma pessoa idosa está morando na rua. Mas é por quê? Porque ela procurou a assistência social e ela não teve essa assistência. E às vezes ela vem morar na ocupação, porque na ocupação ela consegue isso. E eu tenho 40 anos, eu nunca soube de ocupação. Depois que eu fui participar de ocupação, que eu aprendi que São Pedro foi feito de uma ocupação. Os outros bairros em Vitória foi feito de ocupação. Bairros. E a Maria, né, ela me contou uma história que o prefeito da época queria fazer uma pegadinha com ela. Mandava, você quer casa? Procura ela. Quer uma casa? Procura ela. Ela juntou esse povo todo, foi para a borda da prefeitura aqui. Quem tem que dar casa é você. Não sou eu que tenho que dar casa. Grande liderança, né, da luta histórica da luta de moradia. Então, tipo assim, eu aprendi isso. Então, é muita gente sem casa, precisando de um lar para sobreviver. Você vê aquela senhora que estava morando debaixo da ponte em Cariacica. Aquela senhora foi uma que procurou a gente quando a gente estava na escola Irmã Jacinta. Só que a gente não podia colocar mais ninguém. E ela, sem ter onde ficar, deficiente física, foi morar debaixo da ponte. Imediatamente a prefeitura deu uma assistência àquela senhora. Mas se não tivesse ajuda... Deu porque foi uma repercussão, né? Da repercussão na mídia. Isso. Mas se não for assim, você não tem. Você não sabe, porque você hoje não tem um trabalho de base nesse sentido para colaborar com a pessoa quando ela está passando por dificuldade. O primeiro básico de política seria mapear, quer dizer, há um cálculo do déficit de moradia, déficit de moradia, para quem não sabe, não é só quantas pessoas não têm casa, é quantas pessoas estão numa situação em que, por exemplo, a renda do aluguel compromete mais de 30% do seu orçamento, né? Enfim, tem várias situações, se você não tem condições sanitárias adequadas, você tem várias pessoas no mesmo cômodo, então, assim, não é só a garantia de um lugar para morar, é um lugar com condições dignas e adequadas para morar, né? Então, você tem esse cálculo de déficit, só que você não tem políticas que avançam no sentido de acabar com isso. E você tem, inclusive, essa questão dos imóveis vazios, que são instrumentos... Inclusive, a questão do centro de Vitória, por exemplo, de outros bairros que são adensados, então há acesso a todos os serviços, né, de saúde, educação, está tudo ali, tudo próximo de comércio. Então, assim, é diferente de uma ocupação num lugar mais longe, né? Eu acho que, assim, não é um melhor que o outro, né? São situações diferentes e as duas devem ser trabalhadas, né? Mas a gente não vê ao contrário, a gente não vê diminuir. A gente vê aumentar com mais pessoas nas ruas nos últimos anos, a pandemia, o abandono do governo Bolsonaro, das políticas, a incapacidade também da prefeitura e do Estado de agir, né, nesse sentido. E esse déficit aumenta. Né? E esse mapeamento, por exemplo, do centro de Vitória foi feito pela sociedade civil. Não foi feito sequer. Depois a prefeitura foi fazer um levantamento. Né? Isso. E cada vez mais as pessoas procuram a ocupação, porque não tem esse suporte quando procura o poder público. E hoje a gente está com essa quantidade de família, é porque a gente está fazendo um trabalho de base. O trabalho de base para você fazer com uma pessoa que nunca morou na ocupação é totalmente diferente. Eu já tenho experiência de morar na ocupação, eu sei o perrengue que tem quando a gente entra, que a gente tem que limpar o espaço, a gente tem que preparar ele, colocar água, colocar luz. Então, uma pessoa que nunca morou na ocupação, ela chega lá, acha que vai encontrar igual uma casa normal, entendeu? Não sabe o que é difícil para a gente ter uma água potável, para a gente conseguir instalar uma água. E o que acontece? O poder público hoje, a gente tem muito... Vamos colocar também que é muito grande
o que eles têm que fazer e às vezes ele tem a ferramenta e não sabe usar. Às vezes não precisa gastar para isso. Quando a gente teve uma audiência com o juiz, na época era o outro secretário, a outra gestão, a gente colocamos que existia um terreno, a gente colocamos assim, um terreno, fizemos um projeto com a professora Clara, colocamos que a prefeitura entraria só com a urbanização para a gente. Clara Miranda, né? Isso, maravilhosa. Fizemos esse projeto e colocamos que daria certo para assentar as famílias. A prefeitura virou e falou que não daria para poder fazer. A urbanização não é cara. A gente precisa disso, água, luz, e às vezes o mínimo a gente consegue fazer muito. Se em 6 meses nós conseguimos fazer alguns cursos, eu acho que se conseguir que a gente... Porque eu acho que o trabalho é bom, mas a gente precisa da casa. E entre eu ganhar R$ 1.300, que é o salário, R$ 1.300, e ter que pagar hoje um aluguel em Vitória, porque eu sempre morei em Vitória, um aluguel em Vitória, no mínimo, que você encontra é R$ 600, R$ 700. Fora água, luz. E alguma residência você tem que pagar IPTU também. E como que você faz? Aí você tem que escolher. Ou coloca o alimento em casa. Hoje, antes eu tinha uma visão de algumas crianças, né, que entravam para a criminalidade. Eu achava, é falta de vergonha. Não, às vezes é falta de oportunidade que está acontecendo, que vê a mãe com a dificuldade de pagar um aluguel, não tem uma residência, mora em local impróprio, e quando chega a ver aquela situação, acaba levando, né, para a criminalidade, e às vezes o poder público, que poderia colaborar com a moradia digna, fica omisso nesse sentido. Pois é. E também é isso, né? As políticas, elas precisam estar em todas as esferas, né? Também não é a prefeitura tem que responder por tudo. Tem que ter polícia estadual, política federal, né? Retomada do Minha Casa Minha Vida. Agora, Minha Casa Minha Vida Entidade voltou. Eu acho que é um avanço, porque na gestão do Bolsonaro isso tinha sido cortado. Minha Casa Minha Vida é perfeito, porque a gente vê que quem merece, que consegue ser beneficiado, é a classe mais pobre que existe, né? Porque como hoje, para você comprar um imóvel, você tem que ter o valor da entrada. Você tem que ter um dinheiro para pagar as intermediárias. E uma pessoa que veio com salário mínimo, ela nunca vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Tá? E a gente fica observando que algumas pessoas que têm uma visão diferente, quando ela vem sentar com a gente, que ela vem ver a nossa situação e ela vem ver a realidade, o que acontece? Ela vê que não é assim, desse jeito. Beleza, bom, muito obrigado, Rafaela Caldeira, liderança da ocupação Chico Prego. Essa foi a entrevista do século, produção e locução de Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer, aqui nos bastidores no estúdio 42B. A gente volta semana que vem com a entrevista do século, né, sempre nas quartas-feiras, às 8h30, com temas importantes para pensar o Espírito Santo. Outros programas aí também para quem quiser, né, inscrever no nosso canal, seguir nas plataformas de áudio, no YouTube. E para acompanhar as notícias diárias também sobre o Espírito Santo, seculodiario.com.br, sempre tem novidades, inclusive acompanhando, né, a luta por moradia. Sempre que tiver novidades, né, pode deixar, vai estar lá no ar. É isso, obrigado, muito obrigada, Rafael. Tá? Até logo, tchau, tchau.